O nosso convidado, que é o doutor Henrique Natalino, especialista em Direito Internacional, gentilmente participa aqui conosco. Henrique, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no jornal. Boa noite, Heródoto. Um prazer estar aqui no Jornal da Record News com você, falando hoje aqui para os seus telespectadores. Muito obrigado. Henrique, essa ação da Arábia Saudita, ela pode ser contestada em algum organismo internacional? Afinal, ela vai impactar também muito a economia de vários países do mundo. Na verdade, a Arábia Saudita, Heródoto, ela é o principal produtor de petróleo da OPEP, né, que é o grande cartel petroleiro do mundo, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não é? Como membro da OPEP, fundador e principal produtor de petróleo dentro desse cartel, a Arábia Saudita controla a OPEP e usa ela como arma política para defender os seus interesses. E o maior dele é manter o petróleo sempre jorrando das suas jazidas com o maior preço possível, né? Só que, como é um produtor de petróleo que hoje se encontra no mercado de alta concorrência, com novos produtores como Rússia aumentando a produção, inclusive países aí como Brasil, Angola, né? O mundo todo aí descobrindo mais petróleo, inclusive no Brasil, no pré-sal, a Arábia Saudita enfrenta pressões de todos os lados. E a maior delas, do lado aqui das Américas, é do próprio Estados Unidos, que hoje são o maior produtor de petróleo do mundo, né? Do shale gas, que é aquele petróleo do xisto betuminoso que vem lá da região norte ali dos Estados Unidos. Então a Arábia Saudita ela tomou essa decisão de abrir as comportas para inundar o mundo de petróleo, para tentar baixar o preço do petróleo e dessa forma garantir uma maior parcela do mercado mundial. Apesar de ser um preço baixo, como ela produz muito petróleo e a um preço barato, ela consegue tirar os outros produtores aí do mercado. Já que, por exemplo, no Brasil o pré-sal é muito caro, não é? Com o preço do petróleo atual, ele se torna inviável, porque ele custa muito mais para ser extraído do que o preço do barril atual. Henrique, então, só para eu entender, para eu tirar um barril de petróleo do pré-sal brasileiro, fica mais caro que $35, que é o preço que a Arábia Saudita está vendendo? Sem dúvida nenhuma, Heródoto, porque o petróleo da Arábia Saudita ele está na superfície. Ele é um petróleo muito mais fácil de ser acessado e o preço dele, por conseguinte, é muito mais barato. No caso do Brasil, nós temos que tirar petróleo do fundo do Oceano Atlântico. Então, isso tem um custo em termos de tecnologia, de máquinas, não é? De todo um arsenal tecnológico que nós precisamos mobilizar, além de capitais, não é? Da Petrobras e de empresas internacionais que se encontram no Brasil para tirar esse petróleo de lá. Então, a Arábia Saudita, que já vinha enfrentando lá no Oriente Médio um conflito com o Irã, não é? Já de longa data, esse é mais um capítulo dessa briga geopolítica pelo controle do Golfo Pérsico e do Oriente Médio, não é? De um lado, nós temos a Rússia com o Irã e a Síria, não é? Que são aliados ali dentro desse jogo de controle geopolítico, e de outros Estados Unidos e Arábia Saudita e as petromonarquias ali do Golfo Pérsico, né? Como Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Então a Arábia Saudita, vendo uma perda do seu mercado de petróleo, já que é o grande produtor mundial e depende basicamente do petróleo para sua sobrevivência econômica, ela tomou essa decisão numa disputa de cabo de guerra com a Rússia, não é? Os dois ali estão quase na paridade na produção de petróleo hoje. Então a Arábia Saudita decidiu fazê-lo porque esgotaram-se as negociações dentro da OPEP. Vamos dizer que a Rússia não é membro da OPEP, mas havia uma cooperação com a OPEP para tentar manter os preços do petróleo mais ou menos estabilizados, porque nós temos um choque violento de demanda, uma redução do consumo de petróleo com essa crise do coronavírus, né, que tem afetado as expectativas de crescimento. Então, em resumo, a Arábia Saudita corta a produção para tentar reequilibrar o jogo com a Rússia e levá-la para a mesa de negociações. Olha, Henrique, quer dizer, no meio desse braço de ferro, então, entre a Rússia de um lado e a Arábia Saudita de outro, sobra para alguns que dependem muito do petróleo. O caso da Venezuela, por exemplo, que está distante geograficamente e, no entanto, eu suponho que vai ter um impacto violento.
Olha, exatamente. Eu estava pensando hoje, por exemplo, aliás, é um tema que é fascinante. A minha tese de mestrado foi sobre a Venezuela. Isso há 10 anos. Eu já previa que a Venezuela ia passar por tudo que está passando. E me diziam que eu era muito utópico, mas enfim, aconteceu o desastre, né? A Venezuela é dependente do petróleo porque ela é um petroestado. Petroestados são países que dependem com mais de 60% da produção nacional depende de um único produto, de uma única commodity. Então, isso gera o que nós chamamos de dependência de recursos naturais, a maldição dos recursos naturais, que também é chamada por um outro nome, chamado de doença holandesa, não é? Quando toda a economia depende de um setor. Então, quando há oscilações no mercado internacional, esse país é completamente afetado, já que a sua economia não é diversificada e boa parte das rendas na Venezuela, por exemplo, vão para as mãos do ditador, não é? Da pessoa que controla o executivo. E outros países aí, como o Irã, o México, de alguma forma serão afetados também, né? Porque o petróleo ainda é o grande combustível que move o mundo, né? Nós estamos ainda na era da energia fóssil. Então, infelizmente, teremos aí bastante oscilações nos preços do petróleo que vão afetar, Heródoto, outros produtos da cadeia produtiva global, não é? Como alimentos, como preço de fretes, transportes, gasolina e querosene da aviação, porque o petróleo ele está na base aí de vários produtos e de várias cadeias produtivas. Então, nós teremos aí um choque de petróleo, como aquele lá dos anos 70, o de 73, 74 e 79 e 80, só que às avessas. Ao invés de uma escassez de petróleo com preço disparando para cima, teremos aí muito petróleo sobrando no mundo e arruinando as economias de países produtores, como o México, Venezuela e até o Brasil, que hoje é o 8º produtor mundial de petróleo. E estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e agora um pouco o estado de São Paulo, que são muito dependentes, né, nas suas finanças do petróleo, mais o Rio de Janeiro, né, serão muito mais afetados, né, e contavam com esse fator petrolífero, com esse dinheiro para tentar sair da crise. Então, teremos aí período de muita turbulência internacional e é preciso uma coordenação internacional para lidar com isso, né? E voltando à sua pergunta, será que é possível acionar a Arábia Saudita? Eu creio que não formalmente, mas é possível sim gerar pressão política, por exemplo, no G20, que é o fórum que reúne as 20 maiores economias do mundo, incluindo Estados Unidos, Brasil e os emergentes e os países do G8, para que a Arábia Saudita sente na mesa e que nós não tenhamos mais um elemento de desestabilização internacional além do coronavírus, né, que já tem gerado aí efeitos suficientemente desestabilizadores na economia mundial, agravando severamente aí a crise que todos os países aí que estão saindo aí de recessões estão atravessando. Então é uma situação, eu acho, muito grave e que precisa ser acompanhada com detalhes. Sim. Henrique, muito obrigado pela sua gentileza, pela clareza aqui da sua participação conosco. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, Heródoto. Boa noite, muito obrigado. Doutor Henrique Natalino, especialista em Direito Internacional, muito claro, tudo mais que ele falou, mas eu queria lembrar duas coisas que eu não tinha lembrado. O impacto do petróleo vai atingir também estados brasileiros. Quais? Aqueles que mais produzem petróleo. O Rio de Janeiro, citou o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo, que são os estados onde na costa brasileira se produz petróleo e paga imposto para eles, royalties, etc, etc. Os três vão sentir mais. E uma outra questão também que ele lembra bastante. Se o petróleo ficar $35 o barril, não vai compensar para nós tirar o petróleo lá do pré-sal para vender. Custa mais caro. E aí? E aí? Como é que faz? Quer dizer, aí nós tiramos um petróleo mais caro do que $35, eu não vou tirar, vou comprar da Arábia Saudita. São coisas que a gente precisa pensar, que dizem respeito ao nosso país e, logicamente, é do nosso interesse. Tudo bem?